Olá, paz e graça, meus amados. Aqui fala o vosso conservo, Manuel Israel. Estamos de volta para mais uma sessão de ensinos proféticos. Desta vez agora estamos na parte 5. Se porventura você acessou agora, então tens 4 partes para poder assistir. Parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Seja bem-vindo a esta quinta parte de ensinos proféticos. É uma bênção como tal, contar sempre com a sua presença aí do outro lado. Amados em Cristo Jesus, nesse instante eu tenho 4 pontos para apresentar neste ensino profético, né? Neste momento de ensino profético. Bem, desde já quero lhe convidar a se inscrever no meu canal para você não perder outros vídeos que vêm a seguir. É muito importante fazer isso. Queridos, quero falar de 4 pontos essenciais. Primeiro vou falar sobre as 4 verdades sobre a profecia. Depois falarei sobre a contagem do tempo profético nos livros proféticos. E depois falarei sobre a duração da profecia. Falaremos também sobre as 13 formas pelas quais Deus fala com o homem. Vamos começar. As 4 verdades sobre a profecia. A primeira verdade é esta. A profecia que os profetas, né, sempre trouxeram para nós é muito boa e é a palavra do Senhor. Nós sabemos que a palavra é eterna. Então, portanto, temos que estar sempre atentos às palavras dos profetas. A palavra diz em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, esta verdade. Nós temos que estar sempre atentos às palavras dos profetas. A segunda verdade é esta: nenhuma profecia é de particular interpretação. 2 Pedro capítulo 1, versículos 20. Terceira verdade é esta: a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. 2 de Pedro 2, 21. Se você é profeta, nunca produz a profecia por sua própria vontade. Não produz a profecia. Se Deus não te der nada, não fale. Há uma frase do pastor Sadraque Manuel Fonquenda que diz assim: o profeta não só fala, mas também se cala. Fala quando Deus fala, se cala quando Deus não fala. Logo, o profeta também se cala. Se cala quando? Quando Deus não fala. Ok? A última verdade sobre as profecias é esta: não se deve desprezar as profecias. Bem, você não deve desprezar as profecias. Quando alguém te profetiza, não despreza. Simplesmente siga o conselho que está escrito em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Não despreze as profecias, mas examinai tudo, retendo apenas o bem. Está aí a opção certa. Ok? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é sobre a contagem do tempo profético nos livros proféticos. Amados, quando você vai ler no livro de Apocalipse e não só, vais encontrar a seguinte linguagem: tempos, tempo e metade de tempo. E parece que essa linguagem se repete muito em muitos livros proféticos. Tempos, tempo e metade de tempo. Quando você se deparar com uma passagem bíblica que fala de tempos, tempo e metade de tempos, então fica a saber que está a se referir de um tempo profético contável. Bem, é o seguinte: quando a Bíblia fala de tempos, está a se referir de 2 anos. Tempos, 2 anos. Quando a Bíblia fala de tempo, está a se referir de 1 ano. Quando fala de metade de tempo, está a se referir de meio ano, 6 meses. Então, quando você vir na Bíblia tempos, tempo e metade de tempo, está a se referir de 2 anos, mais 1 ano, mais 6 meses, que é igual a 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, quando vires essa expressão em Apocalipse, no livro de Daniel, talvez também vais encontrar, fique sabendo que está a se referir de 3 anos e meio. Onde que vais encontrar essa expressão? Vais encontrar principalmente na 70ª semana de Daniel, porque a Bíblia fala que a última semana está por se cumprir, né? A semana da tribulação, que vai se dividir no meio. Como é uma semana, nós sabemos que a semana tem 7 dias, mas aquela semana de ano, então tem 7 anos, vai se dividir no meio. 7 anos dividindo no meio dá 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então, na primeira parte vai se cumprir tempos, tempo e metade de tempo, que são 3 anos e meio. Na segunda parte também, tempos, tempo e metade de tempo. Aí está. Por isso é que as profecias exigem mesmo que a pessoa tem que ser inteligente. Temos que estudar, irmão, estudar. Por isso estamos aqui para ensinar, você tem que aprender. Amém? Que Deus abençoe, estamos juntos. Ok. Vamos saltar essa parte, já falamos. Vamos agora no ponto 3. Quanta duração de tempo a profecia pode ser? Bem, quanto à duração do tempo, a profecia pode ser a curto prazo,
a médio prazo e a longo prazo. Bem, eu tenho que te dar exemplo para você perceber, né? Para não falar somente como uma canção. Profecia a curto prazo é aquele que se cumpre rápido. Não demora muito para se cumprir. Por exemplo, na ceia, Jesus disse a Pedro, nesta noite, disse ainda esta noite, te digo que antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Bem, outras versões diz que antes que o galo cante 2 vezes. Outras versões diz antes que o galo cante me negarás 3 vezes. Mas na verdade sabemos que ele negou Jesus 3 vezes, ok? Jesus disse que nessa noite digo mesmo. Ele falou na ceia e naquela mesma noite Pedro nega Jesus 3 vezes. Nota, a profecia se cumpriu no mesmo dia. Okay? Então essa é uma profecia a curto prazo. Profecia a médio prazo. Bem, na promessa de Isaac, nós sabemos que quando o anjo aparece para Abraão, ele diz assim, diz para Abraão, vocês terão um filho, então Sara estava a rir. O anjo disse, por que Sara estava a rir? Atenção, Sara estava escondida, mas o anjo lhe viu. Ok? Sabemos que quando Deus manda, os seus servos têm uma capacidade ampla de visão. O anjo disse, só porque disse que Sara dará a luz está a rir, digo a você, Abraão, que no próximo ano, ok, ou seja, no próximo tempo, sim, nesta época, Sara vai conceber. Eu não sei que época era aquela, tenho que fazer um estudo para entendermos, mas vamos supor que fosse o mês de Cacimbo, né? Ou seja, tempo de Cacimbo. Mais ou menos um tempo como este que nós estamos agora. Eu estou agora no mês de agosto. Ok? Vamos supor que é mês de agosto. O anjo disse, próximo ano, na mesma época, estamos a falar da mesma época, tempo seco, mês de agosto, Sara vai conceber. Então é uma profecia a médio prazo. Médio prazo por quê? Porque passou ainda muito tempo, 1 ano, né? Vamos assim dizer. Profecia a longo prazo. Bem, profecia a longo prazo é uma profecia cuja sua duração até nós não conseguimos determinar. É o caso da profecia das 70 semanas de Daniel. É uma profecia que até hoje você faz tudo, mas você não consegue ver. Mas quando é que vai terminar? Sabemos que já passaram 62 semanas. Ok? Ou seja, 69. Está a faltar a última semana, porque o tempo que estamos agora não é contável. Mas quando é que a última semana vai se cumprir? Não sabemos. Então, profecias a longo prazo, cuja duração sempre é indeterminada. Não conseguimos determinar com exatidão o tempo do cumprimento dessa profecia. Ok? Até aqui que Deus lhe abençoe. Vamos falar agora sobre as 13 formas pelas quais Deus fala com o homem. Bem, a primeira forma é esta. Deus pode falar com o homem por meio da voz auditiva. O homem pode ouvir a voz auditiva de Deus de forma audível, assim como Abraão ouviu. Segundo, pode falar com o homem por meio da visão. Muitos profetas tiveram visão. Terceiro, pode falar com o homem por meio da oração. Quarto, pode falar por meio da adoração. Quinto, por meio de sonhos. Sexto, por meio da pregação. Sétimo, por meio da profecia. Oitavo, por meio dos seus próprios pensamentos. Pensamento do homem nesse caso. Nono, por meio da revelação. Décimo, por meio de sinais. 11º, por meio da meditação da palavra. 12º, por meio de intermediários, por ser homens ou por meio de anjos. E por fim, por meio de uma palavra inspirada. Queridos, é um prazer como tal. Espero contar sempre com a sua presença aí do outro lado. Se porventura o amado tiver dúvida ou quer saber algumas outras coisas, eu vou deixar os comentários abertos para você poder deixar a sua opinião e eu amorosamente vou responder. Que Deus lhe abençoe. Estamos juntos.